questão, eu costumo dizer, né, para os meus alunos, uma lei, quando ela não tem punição, ela passa a ser um conselho. E o conselho, o brasileiro entende o seguinte, né? Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Então, quando uma lei fica muito só estabelecendo condições, mas não estabelece uma punição, às vezes ela cai no desuso, né? Você não pega aquilo ali. E um bom exemplo, assim, do aspecto positivo, é a legislação do tabaco aqui, pelo menos em São Paulo, né? Não sei como é que está em outros lugares, mas eu também me lembro bem que a gente saía para tomar alguma coisa, num bar, enfim, o pessoal falava de balada, e naquele ambiente era muito poluído, né, de cigarro, enfim, eu que nunca fumei ficava muito incomodado. E aí, quando veio a lei, eu pensei, não, os bares não vão perder os seus clientes proibindo que eles fumem aqui, né? Eu vou ser sincero que eu não sou da noite, eu não saio com frequência, até na verdade faz tempo que eu não saio, mas o pouco que eu sei é que essa lei pegou legal, mas porque também teve muita fiscalização, punição, principalmente com os bares, né? Então, eu tenho amigos que possuem esse tipo de estabelecimento, então não estou falando só do achismo, tá? Eles são bem fiscalizados, eles são bem penalizados, caso não cumpram. Então, na verdade, o que se passa, é claro que deve ter algum estabelecimento que descumpre, não vou entrar no mérito, mas eu acredito que a maioria dos estabelecimentos cumprem. Então, eu entendo que foi, além do aspecto de conscientização, né, do respeito ao próximo, também o aspecto da punição. E aí, fazendo um paralelo, que pode parecer que não tem nada a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados, é justamente isso, né? Quando você entende que proteger o dado é um respeito à pessoa, né? Então, eu estou respeitando aquela pessoa, mas também, se eu não respeitar, eu vou ser punido, então é melhor eu cumprir. E aí, nesse sentido, eu acho, né? E eu torço para que essa lei tenha, assim, uma adesão. Então, quem está achando que, não, isso vai ser só mais uma lei, que vai passar, que vai cair no desuso, né? A gente tem muito problema com lei de trânsito no Brasil, que algumas coisas caem no desuso, né? Mas isso é outra história, né? Aí tem que ver qual foi o motivo que foi criada, né? Mas mudando o assunto aqui para a proteção de dados, é um cenário mundial, não é uma coisa só do Brasil, porque quando uma lei desse tipo é criada, Samuel, e também quem está assistindo, ela passa por uma série de análises. É claro que a gente não acredita muito nos nossos congressistas, né? Então me parece que os deputados e senadores fazem nem sempre são de atenção aos movimentos, mas em alguns casos sim. Então existem pressões mundiais. Então o Brasil, por não estar adequado a esse tipo de visão global, ele passa a ser um cenário inóspito para a realização de negócios. Então, à medida em que o Brasil avança na proteção de dados, uma empresa europeia, de repente, pessoas de outros países, né, sejam asiáticos, sejam da África, não importa, né? Eles começam a olhar para o Brasil se torna um país seguro. É um país seguro para, de repente, eu ter uma residência, de repente, para eu ter negócios, porque lá se respeita a privacidade. Então, são cenários que conduzem para que essa lei, de repente, seja aceita. Eu sou entusiasta, eu estou confiante que isso dê certo. Né? Pode ser que daqui a uns anos você venha me cobrar, né? Falar, pô, Léo, você falou que ia dar certo e não deu, né? Não tem problema, mas eu acredito que ela vai pegar sim. Ah, que bom. Bom, é um benefício para todos nós, né, Leonardo? Todo empresário ele também é uma pessoa física, né? Então, querendo ou não, também vai beneficiá-lo, né? Nossa, perfeito o que você falou, né? Porque as empresas, né? Claro que naquela condição, e eu entendo, né? Eu tenho empresa, eu desenvolvo minhas atividades e eu sei que às vezes a gente precisa ter mecanismos de captação de clientes, de negociação, mas isso não vai travar, tá? Isso também é interessante. Eu tenho feito muitas reuniões com clientes e prospectando clientes e eu estou sentindo esses dois termos, né? Eu estou sendo procurado, tá, Samuel, só para parecer interessante, por empresas que estão preocupadas com relação a isso, então eu já acho positivo, mas eu também estou prospectando algumas empresas grandes, principalmente da área de marketing, por exemplo, e não, isso aqui está tranquilo, nunca deu problema, não vai dar. Então, assim, tem esses dois cenários, sim. Tem essa parte. Tá.